Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adri Schiller, da Bendito Verde Paisagismo, e tô aqui hoje para dividir com vocês como a gente pode montar um vasinho de suculentas, né? Suculentas são sempre uma atração, todo mundo gosta muito, são de fácil cultivo, manutenção. E vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para deixar um vasinho bem bonitinho. Alguns tipos de substrato, enfim, algumas dicas, tá? A gente vai começar você pode escolher qualquer vaso, tá? Eu tinha esse vaso e eu resolvi pintar ele. Resolvi dar uma zerada, assim. Então, o que eu fiz? Eu passei uma fita crepe aqui para fazer esse desenho. Embaixo eu pintei de preto, em cima eu pintei de um begezinho quase branco. Esperei secar e tirei a fita crepe. Então, a gente tem esse vaso novinho aqui. Bem fácil de fazer, você pode fazer com qualquer desenho, tem stencil que dá pra fazer, você pode pintar todo de uma cor só também. Aí é legal que dá pra soltar a criatividade. Eu vou deixar ele de lado aqui pra poder mostrar pra vocês o substrato que a gente vai montar. O que a gente vai precisar? Terra preta de qualidade. A gente encontra em mercados e floriculturas. E areia. Não pode ser areia de praia, tá, gente? Porque tem sal e aí vai matar as plantinhas, tá? Então, o que a gente vai precisar? Um recipiente para poder misturar esses dois tipos de substrato. Então, a gente vai usar a proporção de 2:2, nesse caso. Ou 1:1, se você quiser chamar, mas aí depende da medida que você quiser usar. Então, um copinho de terra preta. 2 copinhos de terra preta. Agora a gente traz a areia. Um copinho de areia. Mais um. A gente dá uma misturada agora. Eu gosto de mexer com a mão mesmo, mas você fica bem à vontade se quiser. Às vezes tem umas pedrinhas maiores, a gente separa. Se você quiser usar pazinha de jardim, aqui tem também, ó. Tem até aquelas que são bem menorzinhas, aquelas lá eu acabei deixando no escritório antes da quarentena. E não voltei para buscar. Tá? Vou terminar de misturar aqui com a mão. Por que é bom a gente misturar areia no substrato para suculentas? Porque aí ele fica um substrato bem drenante, a água não acumula, como ela acumularia só com a terra preta. Então, como as suculentas são plantas que não gostam de tanta água, elas armazenam água nas folhas, por isso que as folhas são gordinhas, ou no tronco também, no caulezinho. Então, elas não precisam de muita água, elas gostam de água, mas não pode ficar encharcado, não pode ficar empoçada a água do vaso. Então, você pode regar, mas você tem que garantir que essa água excedente ela vai embora, tá? Então, como é que a gente vai começar? Aqui tá o nosso substrato. Não posso sujar meu vasinho, né, gente? Então, tem que cuidar aqui. A gente vai começar com uma camada de drenagem, tá? Você pode usar pedriscos, que tem aqui. Mas esse buraco, que é o que eu tenho que tapar aqui embaixo, ó, do vaso, ele é muito grande pro pedrisco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar resto de vaso. Eu tinha um vaso que quando eu tava lavando eles para repintá-los, ele escorregou da minha mão e rachou no meio. Então eu já aproveitei e quebrei ele em pedaços menores. E eu vou colocar no fundo desse nosso vaso aqui para fazer essa camada de drenagem. Mas você pode usar brita, outros pedriscos que você já tem em casa. Qualquer coisa. Dá para fazer até com rolha de vinho usada. Corta ela e pode botar no fundo do vaso também, não tem problema. Ó, então tô fazendo essa camadinha aqui. Legal que ela tenha pelo menos uma altura de um dedo aqui. Aqui eu tô fazendo com uns 2 dedos, eu acho, de altura, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda, a gente vai usar a manta de drenagem, tá? Essa manta aqui você encontra facilmente em floriculturas. O que ela vai fazer? Ela vai impedir que a terra passe pelo fundo do vaso e que quando você regue, fique escorrendo terra por tudo. Então ela vai fazer essa barreira física para impedir que a terra desça junto com a água. Então a gente corta assim, não precisa ser milimétrico.
para cobrir bem o fundo do vaso. Ó, a gente bota aqui. Ó. E a gente vai começar a colocar um pouquinho de substrato no fundo desse vaso. Fazer uma caminha para as plantas. Ó. No fundo não, né? Eu usei quase 2/3 do vaso. Mas o que vai acontecer agora? Eu vou misturar aqui, tá? Vou botar de lado esse. Vou deixar assim. E aqui eu vou abrir as suculentas. Então eu escolhi essas duas que eu já tinha em casa também. E mais essas mudinhas aqui que estavam crescendo num outro vaso. Eu vou só cortar esses cabinhos aqui que já estão secos. Olha que amor, gente. Ela era um outro cabinho, ó, de uma outra planta que caiu, desculpe. E aí rebrotou no vaso sozinha mesmo. E aí eu achei ela hoje ali e vou botar junto no nosso mix de suculentas. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu só não quero que se estrague. Eu vou soltar a planta desse vaso. A gente dá uma apertadinha e vocês vão ver que essa aqui ela tá com bastante raiz no vaso, ó. Ai, coitadinha, sofrenilda, gente. A gente dá uma soltada, ó. Ela tá virada em raiz, a pobrezinha. Tava precisando de uma terra nova. Acho que ela vai gostar desse vaso novo. A gente solta um pouco para facilitar o desenvolvimento de novas raízes, ó. Até pode tirar um pouquinho aqui do fundo, ó. Elas são bem superficiais. Você pode cortar com uma tesoura. Aqui eu tô puxando, ó, porque é bem fácil de tirar. Ó. Essas raízes mais secundárias, assim, que não são tão grandes e importantes para a planta. Tá? Então eu vou começar a montar o nosso mix. Eu vou posicionar a primeira plantinha aqui. Eu quero que ela fique mais ou menos nivelada nessa altura. Tá? Depois ela cai ainda, depois eu tenho que firmar ela quando eu for finalizar o vaso. E agora eu vou começar com essa aqui. Essa aqui ela tem umas 3 mudinhas assim, então talvez elas saiam separadas. Agora eu vou ter que ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos ver. Ó. Estão vendo? Olha que amor as cores dessas folhas, gente. Muito bonitinha. Ó. Então eu posso colocar aqui junto. Ó, eu quero que ela fique meio para esse ladinho assim, ó. Aí você pode ver como é que você monta melhor a frente do vaso, ó. Essa aqui vai ficar meio assim. E ainda... Aí você pode usar um pouquinho do substrato antigo também, se quiser. Porque aqui a gente tá colocando substrato novo, mas se você quiser aproveitar um pouquinho da terra, mistura um pouquinho, não tem problema, porque essa terra que as suculentas já vêm no vasinho, elas vêm próprias direto do viveiro. Então elas têm algumas outras coisinhas que eles colocam assim no substrato também que funciona para elas. Só não bota muito porque ela já tá um pouco pobre em nutrientes, só para misturar mais um pouquinho. Tá? Então aqui, ó, a gente vai cobrindo o vaso em terra. No final a gente aperta bem elas para as raízes assentarem. Quero que essa aqui fique mais para cá e essa aqui mais para cá. E assim a gente vai arrumando elas no vaso. E ainda tem essas outras aqui, ó. Deixa eu pegar, vou fazer mais um pouquinho da misturinha, tá? Agora eu vou fazer com a mão mesmo, vou pegar a terra preta de baixo. Um punhado e meio de terra preta e mais um punhado e meio de areia. Aí a gente mistura e vai finalizando o vasinho.
agora eu ainda vou colocar essas fofuchas aqui pra cobrir esse espacinho. Ai, que amor! Agora, gente, uma dica legal que eu tenho pra dar é sobre a finalização do vaso. Você pode colocar pedriscos aqui, ó, em cima, porque o que acontece? Quando você for regar esse vaso, as pedras vão auxiliar no escoamento dessa água e não vai ficar empoçado exatamente nas folhinhas aqui que ficam próximas da terra. Então você vai impedir que as folhas fiquem em contato direto com a água, o que também é bom para a planta. Tá? Então a gente vai pegar, você pode, eu acabei não fazendo isso, senão elas vão ficar muito molhadas, mas você pode lavar esses pedriscos antes, porque eles vêm bem empoeirados, tá? Então você pode também, se não quiser ficar levantando poeira e coisa em casa, pode lavar eles antes. E a gente vai posicionando eles de acordo com o que a gente achar que vai ficar bonitinho, ó. Eu vou botar em volta de tudo, tá? Eu não vou deixar praticamente a terra aparecendo. Ó. Vai cair umas pedrinhas em cima das folhas, depois a gente arruma, não tem problema. Ó, vai ajeitando. Se nesse momento você quiser usar um palitinho de churrasco ou um palito de dentes mesmo, não tem problema. E assim a gente vai cobrindo, que daí você ajuda a tirar as pedrinhas que ficarem em cima das folhas. Ó, aqui embaixo também, a gente vai erguendo a planta junto. E assim elas vão se assentando, ó. Não tem muito mistério, gente. Aí você pode até finalizar, eu acabei que eu não separei, acho que eu não tenho mais as pedras grandes. Mas se você tiver umas pedras maiores, vocês podem botar uma aqui, outra aqui assim, enfim. Dar uma finalizada no vaso. Deixa eu limpar minha mão. Agora a gente pode dar uma regadinha, né? Porque a gente acabou de plantar ela, então é importante também. Vou regar toda a terra um pouquinho. Uma dica legal é você tentar não regar em cima das folhas, para não acumular, porque você vê que ela é essa rosetinha, né? Várias espécies de suculentas são assim. Então elas acumulam água, tipo orquídea, quando a gente rega, e aquilo ali pode apodrecer a folha. Então você pode regar em cima dos pedriscos mesmo. Os pedriscos eles já te auxiliam nessa função de onde regar. Tá aqui, gente, o nosso vasinho de suculentas. Gostaram? Essas suculentas aqui, elas são de sol, tá? A gente tem algumas suculentas que são de meia sombra, mas essas são de sol, então você pode deixar esse vaso bem lindo no sol e ele vai se desenvolver, quem sabe até dar umas florzinhas em breve. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas sobre suculentas. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos e divulguem para quem vocês quiserem, tá bom? Obrigada e um beijo grande.